Olá, pessoal. Meu nome é Camila, sou graduanda em licenciatura em matemática pela UNB e estou aqui para falar com vocês um pouco sobre funções. Para começar, a gente vai ver a noção de função. Então, eu posso ter essa noção de função a partir do momento que eu tenho duas grandezas variáveis e elas têm uma relação entre si. Então, no caso aqui, o exemplo que eu trouxe foi quando a gente vai abastecer o carro e a gente quer saber quantos reais a gente vai pagar pelos litros de gasolina que vão ser colocados. Então, nessa formulazinha aqui, nós temos que o Y é o valor total em reais que nós iremos pagar. Aqui eu coloquei o valor do litro da gasolina, né, 4,69, e o X representa a quantidade de litros. Quando a gente tem essa relação, nós podemos falar que nós temos uma lei de correspondência, porque para cada valor de X que a gente colocar aqui, nós teremos um valor de Y diferente, né? Então, cada X está relacionado a um valor de Y. Quando nós temos esse pensamento de um valor está relacionado a outro, a partir do momento que ele passou por alguma mudança, que no caso aqui é a nossa multiplicação, a gente tem uma função. E a função também pode ser pensada por meio de conjuntos. Então, aqui eu tenho o meu conjunto X e o conjunto Y. No conjunto X eu tenho 2 elementos e no conjunto Y eu tenho 3 elementos. E o conjunto X, o elemento 2 está relacionado com o elemento 4 e o elemento 3 está relacionado com o elemento 6. Então, uma lei de correspondência possível aqui seria que o elemento que eu vou pegar no Y vai ser o dobro do elemento que eu peguei no X, porque o dobro de 2 é 4 e o dobro de 3 é 6. E algumas observações. Todos os elementos de X têm correspondente em Y. Então, para ser função, aqui no conjunto do X não pode sobrar nenhum elemento sem um correspondente. E para cada elemento de X, ele só vai ser correspondente a um único elemento em Y. Ele não pode, por exemplo, aqui no 2, ele não poderia corresponder ao 4 e ao 6 ao mesmo tempo. Isso não seria uma função. Então, nós temos esses dois exemplos aí para a gente pensar o que é uma função. Então, função é quando eu pego um número, passo ele por alguma modificação, que nesse caso será a nossa lei de correspondência, e no final ele vai me dar um novo valor. Então, agora vamos para a definição formal de função. Então, dados dois conjuntos não vazios, x e y, uma função f de x em y é uma regra que indica como associar cada elemento x pertencente a x e y pertencente a y. Então, aqui nós temos que o elemento x ele vai ser chamado de variável independente e o elemento y vai ser chamado de variável dependente, porque ele só existirá a partir do momento que eu tiver um x. O conjunto também vai receber nomes específicos. O conjunto do x, que a gente está trabalhando aqui, né, com a variável x, lembrando que pode ser qualquer letra, né, porque geralmente é mais usado o x, o y, o z. A gente vai ter que é o domínio de f e o y é o contradomínio de f. Então, domínio e contradomínio se refere ao conjunto e variável independente e dependente se refere ao elemento dentro do conjunto. A notação que nós usamos para a função é essa, sendo que a função de x em y, né? Então, estou indo de um conjunto para o outro. E uma notação que também aparece muito é essa daqui, f de x. F de x ele é igual ao y. E isso aparece bastante porque realmente é para reforçar essa ideia de dependência, né? O nosso y, ele depende de x para existir. Então, ele é aquele valor que depois que passou pela função, que eu peguei o x, passou pela função, eu obtenho esse valor. Agora, a gente vai ver um pouco mais sobre domínio, contradomínio e imagem. Então, dada a função f e os conjuntos x e y sendo f, uma função de x em y, nós temos nosso primeiro conjunto, que é o domínio. Então, o domínio ele vai possuir os valores que x pode assumir.
Então, dentro desse conjunto estão todos os valores que x pode assumir. E a notação que a gente dá para esse conjunto é dom de f ou d de f. Quando a gente vê uma dessas notações, significa que é o conjunto do domínio. Geralmente, nas funções, a gente sempre tem conjuntos numéricos como domínio. Então, a maioria das vezes aparece que o domínio de uma função são os números reais, os números inteiros, os números naturais. Mas pode acontecer de ser algo mais restrito, ok? O nosso próximo conjunto é o conjunto do contradomínio. E aí, o contradomínio vai ter todos os valores que y pode assumir. Então, o x está relacionado ao domínio e o y está relacionado ao contradomínio. A notação para o contradomínio é CD de f, ok? E o nosso último conjunto é o conjunto imagem, que no conjunto imagem estão os valores que y de fato assume pela função para cada x. Então, tem uma diferença entre contradomínio e imagem, isso pode confundir. Os dois estão relacionados com os valores de y, porém, o contradomínio são todos os valores que y pode assumir. E a imagem são somente os valores que x realmente assume quando ele passa pela função. Então, quando eu tenho lá a minha função, eu tenho a minha lei de correspondência, eu coloco um x que faz parte do domínio e eu vou ter um y. E esse y vai estar dentro da minha imagem. Por esse motivo, a imagem ela é obrigatoriamente um subconjunto do contradomínio. A imagem ela está dentro do contradomínio. E em alguns casos, pode acontecer da imagem ser o contradomínio todo, né? Que o y acaba assumindo todos os valores que ele poderia assumir, ok? E a notação é im de f. Aqui é uma notação mais formal, né, em linguagem matemática, onde a gente tem que a imagem de f é igual a y, que esse y é igual a f de x, né, onde x pertence ao domínio da função. Então, eu trouxe um exemplo aqui para a gente entender melhor essa diferença do contradomínio e imagem. Então, aqui eu tenho uma função bem simples, que é 2x, ou seja, o dobro do x. O domínio, eu coloquei aqui como somente os números naturais. Então, x só pode assumir valores de números naturais, ou seja, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Já o contradomínio vai ser também os números naturais. Por quê? Porque o 2 ele é um número natural. E como eu determinei que o meu domínio também são os naturais, se eu pego um número natural e multiplico por outro número natural, pela propriedade do fechamento, eu tenho que ter um número natural como resposta. Então, o meu contradomínio, ou seja, os números que o y pode assumir, vai ser um número natural. Agora, a minha imagem vai ser um subconjunto do contradomínio. E nesse caso serão os números pares, porque aqui todos os números que eu vou ter como resposta vão ser múltiplos de 2. E os números pares são o conjunto, né, dos números que são múltiplos de 2. Então, aqui não vai acontecer de nenhuma resposta ser ímpar. Logo, a minha imagem é diferente do meu contradomínio, porém, a imagem está contida no meu contradomínio, beleza? Agora sim, vamos passar para a próxima parte, que é o gráfico de uma função. Então, o gráfico da função é uma forma da gente visualizar os valores, né, que essa função assume. E ele é o conjunto formado por todos os pares ordenados, que sempre a gente tem o x primeiro e o y depois, no plano cartesiano, né? Tais que o x pertence ao domínio da função e o y é o valor da função no ponto x. Então, aqui de uma forma mais formal, nós temos que o gráfico sempre vai ser os pares ordenados, onde a gente tem o x e o f de x, tal que x pertence ao domínio da função. E aqui nós temos um gráfico de uma função qualquer, e nós temos que ele tem o primeiro ponto aqui, é o meu x1 e y1,
E o último ponto aqui é o x2, y2. Quando a gente vê um gráfico assim, a gente consegue visualizar o domínio e a imagem desse gráfico também. Então, lembrando que o plano cartesiano ele é formado por dois eixos que estão de forma perpendicular. Então, aqui eu tenho o eixo das abscissas, que é o eixo x, e o eixo das ordenadas, que é o y. E, olhando para o gráfico, quando eu pego e vejo o intervalo aqui onde contém o meu gráfico, né, propriamente dito, e faço essa projeção para o eixo das abscissas, eu vou ter aqui que todos esses valores pertencem ao domínio dessa função que foi feito o gráfico. Quando eu olho para o eixo das ordenadas, eu tenho, nesse intervalo, né, eu tenho a imagem da minha função. E se eu pego uma reta paralela a y, né, ao eixo y, e vou passando aqui ó, pelo meu gráfico, eu consigo saber se esse é um gráfico de uma função ou não. Por quê? Se essa reta paralela ao eixo das ordenadas encontrar somente uma vez com o gráfico, quer dizer que eu tenho uma função. Agora, se acontecesse de eu ter uma reta paralela ao eixo y e essa minha reta paralela cortar o meu gráfico em dois pontos, então eu não tenho uma função. Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho uma curva, né? Mas que essa curva voltasse. Quando eu passasse aqui a paralela ao eixo y, eu teria cortando o meu gráfico em dois pontos diferentes. E aí, nesse caso, não seria uma função. Ok? Então, o gráfico ele já nos diz muita coisa, já nos diz o domínio, a imagem e se é uma função ou não. Agora, a função afim. Vamos para a nossa primeira função de fato, né? A função que muita gente também conhece como função do primeiro grau, pelo fato dela ter grau igual a 1. Então, a definição formal é essa. Uma aplicação de R em R é chamada de função afim quando cada elemento x pertencente a R associa o elemento ax mais b pertencente a R. Então, lembrando que esse R é o conjunto dos números reais. E quando eu tenho uma função afim, ela vai ser caracterizada por essa lei de correspondência, que é ax mais b. Então, aqui nós temos uma função de R em R, onde cada elementozinho x ele é levado a um y, né, que aqui é o nosso f de x, e é dado por essa lei de correspondência, como eu falei. Então, o gráfico da função afim é sempre uma reta. E a nossa lei de correspondência aqui, ela tem esses dois coeficientes, o coeficiente A e o coeficiente B. E eles têm significados, né? O primeiro aqui que a gente vai ver é o coeficiente A. Ele é o coeficiente angular ou inclinação da reta. Então, ele nos diz qual é a inclinação da nossa reta no plano cartesiano. Já o coeficiente B é chamado de coeficiente linear e ele nos diz o ponto onde o nosso gráfico corta o eixo Y, beleza? Vamos ver agora os casos particulares da função afim. O primeiro deles é a função constante. Essa função vai dos reais aos reais e ela é definida por essa lei de correspondência, f de x igual a b. E o gráfico dessa função vai ser sempre uma reta paralela ao eixo das abscissas. Isso porque o nosso A, que é o coeficiente angular, é zero. Por esse motivo, o nosso gráfico é paralelo ao eixo x. E ele corta o y no ponto B e o x é zero. Sempre vai ser esse valor para qualquer ponto que a gente pegar em x. Por isso, é uma função constante. Próxima função é a função identidade, que ela é definida por f de x igual a x. Então, nesse caso, o b é igual a zero. E o gráfico dessa função é uma reta que contém as bissetrizes do primeiro e do terceiro quadrantes. Para quem não se lembra, a bissetriz é a reta que divide um ângulo exatamente na metade.
Então, aqui, essa reta coincide com a bissetriz, dividindo o ângulo de 90 graus aqui exatamente ao meio. E o primeiro e o terceiro quadrante são esses dois. Lembrando que os quadrantes nós contamos, né, no sentido anti-horário. Então, o primeiro quadrante é esse que contém os valores positivos de x e de y. O segundo quadrante é aqui, terceiro quadrante e quarto quadrante. E por último, nós temos a função linear, que ela é definida por essa lei de correspondência, f de x igual a ax, e aqui no caso o nosso coeficiente linear é igual a zero. E o gráfico, a característica dele é que vai passar sempre pela origem, e aí a angulação pode ser variada. Agora vamos ver a equação da reta. Vamos ver alguns casos e ver a equação da reta de cada caso. Aqui nós temos dois pontos e nós sabemos que por dois pontos passa uma reta. Então, aqui nós temos o ponto P, onde tem o valor de x1 e o y1, e o Q, que tem o valor de x2 e y3. Porém, aqui o x1 é igual a x2. Então, a reta está passando nesse local aqui, né? Onde está ela em azul. Nós temos que a equação dessa reta é x igual a x1. Porém, esse gráfico não é o gráfico de uma função, porque se a gente pegar as retas que são perpendiculares ao eixo das abscissas, essa reta toda vai conter a reta que eu desenharia aqui, né? E a gente sabe que para ser função, as paralelas ao eixo y ou perpendiculares ao eixo x só pode cortar o gráfico em um ponto só. Como essa reta estaria totalmente contida nessa outra reta que eu iria traçar, então ela não é uma função. Então, esse gráfico não corresponde ao gráfico de uma função. Agora, no segundo caso, nós temos aqui uma reta horizontal, que passa pelos pontos P e Q, e aqui nós já temos um gráfico de uma função, e, coincidentemente, vai ser o gráfico da função constante, né? Porque aqui, ó, y é igual a y2, e passa sempre por esse ponto. Então, aqui passa pelo ponto 0 e o ponto y1, e esse gráfico, essa reta, é o gráfico de uma função constante, onde a equação da reta é igual a y igual a y1, ok? O terceiro caso, nós temos aqui que x1 é diferente de x2 e y é diferente de y2. Com isso, nós temos aqui o nosso ponto Q, o ponto P e um ponto R aqui, que foi colocado a mais para facilitar o próximo passo. Então, nós temos aqui uma diagonal que tem uma angulação alfa, né? E é um gráfico de uma função, porque se a gente traçar aqui, ó, paralelas ao eixo y, só vai cortar esse gráfico em apenas um ponto. Então, vamos descobrir a equação da reta desse gráfico. Como podemos ver aqui, nós temos um triângulo retângulo. Se a gente pega os pontos Q, P e S, né? Porque aqui nós temos um ângulo de 90 graus, e nós temos um segundo triângulo, que é o RQT, porque aqui também é um ângulo de 90 graus. Então, a gente vai usar a semelhança de triângulos para chegar na equação da reta. Então, sabendo que SQ está para TQ, assim como SP está para TR, a gente consegue montar essa formulazinha pegando os pontos aqui do eixo X e do eixo Y. Depois de montar aqui, a gente coloca um para um lado e o outro para o outro e isola a parte que vai ter o Y menos o Y1. E dessa forma a gente vai ficar com essa divisão aqui. Só que se a gente observar, a gente tem aqui, ó, Y2 menos Y1, que é esse lado do triângulo, e X2 menos X1, que é esse lado do triângulo. Agora, pensando em relação a esse alfa, essa relação que a gente obteve aqui foi a tangente do ângulo alfa. Então, a gente vai substituir essa relação que a gente encontrou pela tangente, mas iremos também substituir por uma letrinha M, para facilitar na hora da escrita. E
E dessa forma, a gente encontra a equação da reta, que é y menos y1 igual a m, que multiplica x menos x1, sendo que esse m é o ângulo, né? A tangente do ângulo, da inclinação, ok? A equação que a gente mais conhece, o y está isolado, né? A única diferença dessa equação aqui para a anterior é que o y1 estava do lado esquerdo da equação. Mas agora, colocando o y isolado, nós temos essa famosa equação da reta, né? Que é y igual a m, que multiplica x menos x1 mais o y1. E o y1 ele significa a translação no eixo y, então a translação do nosso gráfico, né, pelo eixo y. O x1, a translação no eixo x, e o m é a constante multiplicativa. E esse m ele vai nos dizer coisas a mais. Então, dependendo do valor dele, a gente consegue saber se a inclinação é positiva ou é negativa. Então, aqui, ó, se o nosso m for igual a zero, a nossa reta é horizontal. Então, y é igual a y1. Agora, se o nosso m é maior que zero, a gente tem uma reta com inclinação positiva, porque, né, aqui ela vai estar subindo. Agora, se o m for menor que zero, a nossa reta tem uma inclinação negativa, né? Aqui é como se ela estivesse descendo. Então, o m também nos fala sobre a inclinação, se ela é positiva, negativa ou neutra, né? Que seria o caso da reta horizontal. Agora, como saber se retas são paralelas ou perpendiculares, olhando apenas a equação da reta que a gente acabou de ver? Então, primeiro, para que elas sejam paralelas, elas precisam ter o mesmo coeficiente angular m. Isso porque, olhando a equação da reta de cada uma delas, o coeficiente angular nos informa a angulação. Então, se o m1 for igual ao m2, né, da segunda reta, quer dizer que elas têm a mesma angulação e, por isso, elas nunca se encontrarão. Logo, elas serão paralelas. Agora, para que duas retas sejam perpendiculares, a gente precisa que elas tenham a seguinte relação, que o m da primeira reta seja igual a menos 1 sobre o m da segunda reta. Então, isso acontece por quê? Aqui nós temos um gráfico, né, onde temos duas retas e a gente está supondo que elas são perpendiculares. Logo, elas formam um ângulo de 90 graus. E essas duas retas aqui estão passando pela origem. Logo, elas são retas de funções lineares. E aqui nós temos o ponto A e o ponto B, sendo que o ponto A passa pelo x1, m1, e o ponto B pelo x1 aqui e o m2, ok? Então, por esse gráfico, como a gente quer que elas sejam perpendiculares, elas precisam ter um ângulo de 90 graus. Com isso, a gente tem um triângulo retângulo, né? Que seria o triângulo AOB. E, usando Pitágoras, a gente encontra essa fórmula aqui, né? OA, que é um cateto ao quadrado, mais OB, que é o outro cateto ao quadrado, é igual a AB, que é a hipotenusa, ao quadrado. Porém, o OA e o OB, a gente consegue escrever eles como sendo essas raízes. E de onde vêm essas raízes? Se a gente olhar aqui, ó, esse triângulo OA e o ponto 1 aqui, é um triângulo retângulo também aqui no ponto 1. Então, quando a gente calcula o OA, ela é a hipotenusa desse triângulo menor. E fazendo teorema de Pitágoras aqui, a gente encontra essa raiz de 1 ao quadrado mais m1 ao quadrado. E a mesma coisa a gente consegue fazer para esse triângulo aqui embaixo, ó. O triângulo OB e 1 aqui também é um triângulo retângulo no ponto 1. Fazendo teorema de Pitágoras, a gente também encontra raiz de 1 ao quadrado mais m2 ao quadrado. Então, substituindo nessa primeira fórmula aqui o OA e o OB, a gente encontra essa forma, né?
a raiz vai ser cortada com quadrado, então vai ficar só os elementos que estavam aqui dentro ao quadrado, o do OB e a hipotenusa, que é o M1 menos o M2. E aí, fazendo as manipulações, nós encontramos que M1 vezes M2 é igual a menos 1. E isolando o M1, a gente chega nessa relação aqui. Então, para que duas retas sejam perpendiculares, a gente tem que os coeficientes angulares delas têm que estar relacionadas dessa forma, ok? Ponto de interseção. Então, um ponto de interseção de dois gráficos é um ponto que satisfaz ambas as equações. Então, a gente precisa, para encontrar um ponto de interseção, a gente precisa montar um sisteminha e achar a solução, que será a solução para as duas equações. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Encontre a interseção entre as retas R, que tem por equação y igual menos x mais 7, e a reta T, que tem a equação y igual x mais 5. Então, como a gente quer o ponto de interseção, nós temos que perceber que o x da reta R tem que ser igual ao x da reta T, e o y da reta R precisa ser igual ao y da reta T. Por isso, nós vamos pegar e igualar a parte aqui da direita das equações de cada uma delas. Então, menos x mais 7 igual a x mais 5. Fazendo as manipulações, nós vamos encontrar que x é igual a 1. Então, agora a gente precisa colocar esse x, substituir o valor de x em qualquer uma das equações dadas. Então, aqui, eu peguei a equação da reta R. Então, y é igual a menos x mais 7 e substituí o valor de x que a gente encontrou. Logo, fazendo as manipulações, a gente encontra que y é igual a 6. Então, o ponto que tem x igual a 1 e y igual a 6 é o ponto de interseção entre as retas R e T. Vai ser onde essas duas retas se encontrarão. Zero da função afim. O zero ou a raiz de uma função de R em R é o número x que satisfaz essa condição aqui, quando o y ou f de x for igual a zero. Então, quando a gente iguala a nossa função a zero, o valor que nós encontramos para o x é o zero da nossa função. E geometricamente, ele significa que esse ponto, onde que vai ser o x que a gente encontra, pertence ao gráfico e vai ser por ele que o gráfico cortará o eixo x. E para finalizar nossa aula, vou deixar aqui 2 exercícios de fixação para que vocês possam resolver aí. O primeiro pede a equação da reta, determinada por esses 2 pontos, e eu deixei aqui um lembretezinho como encontrar o coeficiente angular da equação. Então, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, é só voltar aí o vídeo nessa parte. E a questão 2 está pedindo para vocês encontrar a equação da reta que passa pelo ponto A e que essa reta seja paralela à reta R, e perpendicular, tá bom? Então, encontre aí, vocês vão encontrar a equação da reta paralela e perpendicular. Lembra lá do que precisa ter para ser paralela e perpendicular, tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido entender, que vocês tenham aprendido ou tirado alguma dúvida, e que esse vídeo tenha sido proveitoso para vocês. Então, espero que todo mundo aí tenha um bom curso, vocês aproveitem essa oportunidade e que vocês consigam, aumentar aí os conhecimentos de vocês. Muito obrigada, viu? Até a próxima!